que hoje nós vamos tratar sobre o racismo. E eu dei por título o sermão de hoje, Iguais a Ele. E se você parar um pouquinho para ver agora a imagem que está aí na sua tela, na sua TV, no seu celular, você vai perceber a imagem de Cristo num mosaico, feito por diversos rostos diferentes. Essa é a ideia do sermão de hoje. Como fonte para alguns conceitos que eu quero apresentar agora, neste momento, eu estive lendo um journal essa semana de teologia, do Tratado Teológico Adventista, que tem por título Saved by Grace and Living by Race. Salvos pela graça e vivendo pela raça. Então, o subtítulo é The Religion Called Racism. A religião chamada racismo. E nós vamos trazer alguns conceitos reflexivos e vários textos. E eu espero, no fundo do coração, que nós, como representantes de Jesus Cristo, entendamos qual é o nosso papel na sociedade que nós estamos vivendo, principalmente neste momento tão conturbado. Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero que você abra ela comigo neste momento, em Gênesis capítulo 1, o verso 27. Esse é o texto base para a nossa reflexão. Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, o verso 27. Gênesis 1, o verso 27. A minha versão diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Nós podemos definir racismo como a ideologia que justifica o preconceito e discriminação de um grupo sobre o outro. Essa é uma definição de racismo. Racismo é uma ideologia que justifica o preconceito e discriminação de um grupo sobre o outro. O que significa é que qualquer tipo de preconceito e discriminação para um grupo de pessoas ou para uma outra pessoa que seja diferente de mim é entendido como racismo. Ok? Isso é racismo. Qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação que tenha uma pessoa que seja diferente de quem eu sou. O que envolve não apenas cores de pele. E daqui a pouco você vai entender porque eu vou falar, em vez de raça, cores de pele. Daqui a pouco você vai entender porque eu prefiro cores de pele. Mas o racismo envolve diferenças sociais, gênero, nível acadêmico, conta bancária, a cidade que você mora, o bairro que você mora. A gente tem muitos bairrismos por aí espalhados. A gente tem rivalidades e preconceito. Não, porque você é de tal cidade, você não sei o quê. Isso não passa de um racismo disfarçado, um preconceito disfarçado. E assim por diante. O ponto de partida do racismo, gente, é que nem todos os seres humanos possuem o mesmo valor e dignidade. Esse é o ponto inicial do racismo. Por conta disso, aquele que exerce o racismo para com a outra pessoa, ele trata a outra pessoa com indiferença. Porque o outro não tem o mesmo valor. A outra pessoa não tem a mesma dignidade que ele. Então ele trata com desprezo, ele trata com indiferença, ele trata com más atitudes e assim por diante. Em outras palavras, o racista, aquele que exerce racismo, ele não enxerga a outra pessoa que é diferente dela da mesma forma que ele. É como se a outra pessoa não fosse pessoa. Por isso que ele trata com preconceito. É por isso que ele exerce, então, o racismo. Sendo assim, a outra pessoa que é diferente dele é, no mínimo, inferior a ele. Da onde que vem o fundamento para o racismo? Quais são as ideias que estão por trás do racismo, então? A base primária para um grupo de pessoas se autodenominar ou se colocar na posição de ser superior a outra e tratar o outro como inferior, está na suposta doutrina científica chamada determinismo biológico. Ok? E do determinismo biológico vai vir depois a teoria da evolução, e a gente já vai chegar no darwinismo também. O determinismo biológico, ele assegura que as leis naturais ou biológicas, que são transmitidas através da genética, e daí vem as características físicas, a cor da pele, a cor do olho, então a cor do cabelo, o tamanho da pessoa, o tamanho do nariz, o estilo do cabelo, é liso, enrolado, é careca, não é? São essas questões que vêm genéticas, definem a humanidade, mas não apenas isso, definem também o status da sociedade. Qual é o maior
exemplo dessa argumentação do determinismo biológico? A ideia da raça ariana. E o maior defensor que existiu da raça ariana foi chamado de Adolf Hitler. Então, a raça ariana era a raça pura. Essa era a raça superior. E todas as outras demais eram inferiores. E você sabe qual foi a consequência disso? Que nós, infelizmente, temos aí registrado na nossa história. A quantidade de pessoas que morreram por conta do determinismo biológico. Com isso, nós podemos dizer que o racismo não é apenas uma ideia sobre cor de pele ou diferenciação de pessoas, mas é uma ideologia de poder. Na prática, o que acontece é que o racista, ele tem medo de perder poder. Como assim? O racista, ele tem medo de perder o poder econômico, ele tem medo de perder o poder do status social, a posição política, a força militar. Então, o que ele faz? Ele age constantemente de forma que ele nega a humanidade da outra pessoa, que é diferente dele. E assim, ele vai oprimir aquele que é diferente, para que ele possa então manter a sua posição. O que significa é que o racista, ele tem crise de identidade. Isso mesmo. A pessoa que exerce racismo para outra pessoa, ele tem problema de identidade. E ele precisa se autoafirmar, então como? Projetando a sua superioridade na outra pessoa. Aquele que age com preconceito para com uma outra pessoa, diminuindo, na verdade, ele então tem uma crise existencial. Ele não sabe quem ele é. E ele tenta se encontrar como ser humano, desprezando o outro, agindo com preconceito para com outra pessoa, diminuindo a outra pessoa, taxando a outra pessoa. Ok? Quer um exemplo bíblico disso? Vamos lá. Jesus no deserto da tentação. Quais foram as duas primeiras tentações que Jesus teve? Se você é filho de Deus, então prove que você é filho de Deus. E daí sabe o que Jesus fez? Ele criou toda uma tese de argumentação contra o diabo para provar que ele era filho de Deus. Não foi isso? Claro que não. Ele não deu a mínima para a tentação de Satanás. Sabe por quê? Porque quem é não precisa provar nada para ninguém. Porque na hora que você precisa provar algo para alguém, você deixou de ser. Então, o racista, ele tem um problema de identidade porque ele precisa provar para outra pessoa quem ele é. E Jesus deixou um exemplo muito claro para a gente. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar nada para você. E aí você começa a entender alguns problemas que estão por trás do racismo. Agora veja, presta bastante atenção aqui comigo. Aquele que exerce o racismo, ele tem crise de identidade, a tal ponto que para ele se sentir alguém, ele vai então oprimir a outra pessoa para tentar mostrar para ele mesmo que ele é alguém. Está fazendo sentido esse raciocínio? Isso é muito significativo. Então, deixa eu dizer algo a você que já sofreu racismo. E não apenas por conta da cor da sua pele. Você que já sofreu algum tipo de preconceito. Ou para você que já sofreu bullying. Que não passa de um tipo de racismo. Todo tipo de desprezo e qualquer outra coisa. Seja por conta da cor da sua pele, seu status social, se você tem ou não tem documentação, para quem mora aqui nos Estados Unidos, que as pessoas te olham, aquele ali é não sei o quê, aquele ali é de qual país, aquele não sei o quê. Isso é puro racismo, gente. Não, porque ele não fala inglês, porque ele não sei o quê. Gente, é tudo a mesma coisa. É preconceito igual, é racismo igual. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você que já sofreu isso, você não precisa se igualar com aquele que exerce isso, porque você sabe quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você tem identidade. Você não precisa se igualar com alguém que não tem identidade, que precisa usurpar a identidade do outro para se sentir alguém. Você não é igual.
Você é diferente. E talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que inconscientemente, daqui a pouco eu vou chegar no racismo inconsciente, tá? Existe assim atitude de preconceito, de desprezo e assim por diante. Você não precisa disso, porque você também é filho de Deus. Você é igual a qualquer um, iguais a Ele. Todos somos iguais a Ele. Não existe diferença. No final da história, gente, sabe o que o racista é? Ele é um coitado, porque ele não sabe quem ele é. Aquela pessoa que age com preconceito para com outra pessoa, ele é um coitado, porque ele não tem identidade. E ele precisa se reafirmar em cima das outras pessoas. Maston, um teórico, ele remarca 4 momentos, e você encontra isso nesse journal que eu mencionei no começo. 4 momentos da história, no desenvolvimento do racismo moderno, ok? São esses, 4. O primeiro, vai lá comigo. O descobrimento da América e o estabelecimento de rotas comerciais com a Índia. Isso ajudou a formar o racismo, então, moderno. Segundo momento da história, o desenvolvimento da negociação dos escravos. Terceiro momento do racismo moderno, a Revolução Industrial e a sua contribuição para o aumento da riqueza e do prestígio do branco europeu e americano. E o quarto ponto, e aqui vem Charles Darwin, a doutrina do evolucionismo de Charles Darwin, com a ideia de sobrevivência do mais forte. Ok? A ideia de Charles Darwin é o mais forte ele sobressai, e o mais forte sobrevive. E o mais fraco tem que ser o quê? Excluído. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Né? Que consciente ou inconscientemente predominou o pensamento do branco europeu na escravatura. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o pensamento evolucionista de Charles Darwin. Por quê? Porque essa supremacia do mais forte ela é muito significativa no contexto que a gente vive. É aquela iniciativa da pessoa demonstrar o poder sobre a outra e tentar ficar provando. O que acontece? É que por trás do evolucionismo está o pensamento que se um é mais forte, o outro é o quê? Mais fraco. E se ele é mais fraco, ele tem que ser desprezado. Porque ele não é igual a mim. E o mais fraco, ele tem que apenas servir para alcançar os meus benefícios, para alcançar os meus ideais, os meus propósitos, os meus sonhos, porque ele não é igual a mim, ele é mais fraco. E isso tudo vem do evolucionismo. Agora, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá na criação. Porque na criação, todos somos iguais a ele. Não existe diferença nenhuma. Então, quer você queira ou não, o evolucionismo, ele ajudou a criar essa concorrência entre as pessoas. E pode ser isso algo inconsciente. O capitalismo, ele ajuda a criar essa concorrência entre as outras pessoas, porque é um querendo comer o outro, é um lutando para tomar o lugar do outro. E daí vem a supremacia entre as pessoas. Eu não estou aqui querendo falar que eu sou socialista e nada disso, porque no contexto de pecado, mesmo o socialismo ele não funciona. Porque a gente tem diversas sociedades que viveram sob o socialismo, só que a supremacia daquele que tem poder é igual ao capitalismo. Gente, não existe nenhum padrão político que vai funcionar no contexto de pecado. E a solução do mundo não é padrão político. A solução do mundo chama Jesus Cristo, o resto é tudo conversa. A gente não chega a nenhuma solução a não ser por meio de Jesus. Mas vamos lá. No racismo moderno, embora tenha começado com a ideia de supremacia econômica e escravidão, começou assim. Gradualmente foi ganhando força a ideia de um povo superior, uma nação mais elevada. Agora note, nós hoje temos 2 questões significativas quanto ao racismo, que eu quero abordar rapidamente. Um primeiro ponto, que está relacionado à questão histórica do racismo, e o segundo ponto, que é o racismo camuflado. Vamos por parte? Questão histórica. Embora tendemos a pensar que o racismo começou com a escravatura, com os problemas do branco europeu, com o negro africano e assim por diante, gente, não começou aí. Isso vem de milhares de anos atrás. Vou contar uma história para vocês.
de 3 irmãos, chamado Moisés, Arão e Miriam. Um determinado dia, Miriam e Arão começaram a fazer algumas queixas contra Moisés. E sabe qual que era o motivo? Moisés tinha casado com Zípora. E sabe qual que era a nacionalidade de Zípora? Ela era cuxita. Provavelmente ela fosse um pouquinho mais morena que Arão, Miriam e Moisés. E Arão e Miriam começam então a tratar ela com desprezo por conta da nacionalidade que ela tem. Embora você não vai encontrar a palavra racismo na Bíblia, o que eles estavam fazendo? Distinção de nacionalidades. Preconceito por conta da aparência física da esposa de Moisés. Mas sabe o que é extraordinário? Como que a história termina? Miriam terminou como? Leprosa. Leprosa. Com lepra. Quem sabe, esse é um indicativo daquilo que Deus vai fazer com aqueles que são racistas. Aqueles que agem com preconceito com outras pessoas. Mais um exemplo só, tá? Só mais um. Se você vai ler da Bíblia, você vai encontrar diversos exemplos, mas só mais um. Daniel diante de Belsazar. Se você nunca leu essa história, está no capítulo 5 do livro de Daniel. Tá? Não vamos contar a história toda, por conta do tempo, só o ponto do racismo evidente. Tá bom? Belsazar chama Daniel para que Daniel pudesse interpretar a inscrição que Deus escreveu na parede enquanto ele estava dando um banquete, bebendo vinho com os copos do templo que Nabucodonosor tinha pego então do templo de Jerusalém e assim por diante. E quando Daniel chega para conversar com Belsazar, na altura que ele tinha de rei e na posição superior, ele chega para Daniel e fala o seguinte: então, você é um dos cativos que meu pai trouxe lá de Jerusalém? Posso traduzir na linguagem moderna? Você é um dos escravos do meu pai? O que ele estava fazendo? A ideia de supremacia, a ideia de poder. O meu país é melhor que o teu. Nós subordinamos vocês. Vocês são os nossos subordinados. Vocês são os nossos escravos. Pois bem, vamos ao segundo ponto, que é o racismo camuflado. E o que eu quero dizer com isso? A escravidão, tecnicamente, ela já acabou. Tecnicamente. Porque na prática não é isso que acontece. Porque existe uma escravidão legal em diversos países deste vasto mundo. E o pior de tudo é quando pessoas do mesmo país escravizam outros, legalmente falando. Não vou ficar dando alguns exemplos, mais propriamente ditos, mas você sabe do que eu estou falando. Na área do meu pai, da costura no Brasil, existiu muito da escravidão legal. Pessoas que vieram da Bolívia e os próprios bolivianos escravizam os outros bolivianos, legalmente falando. Mesma coisa, gente. Mas quantas pessoas trabalham para pessoas do mesmo país e não recebem aquilo que é digno? O que é isso? Escravidão, gente. É uma escravidão disfarçada, legal, porque eu estou numa posição maior, eu estou numa posição melhor, eu tenho uma supremacia e eu oprimo aquele que não tem as mesmas condições que eu tenho. Isso não passa de racismo, de preconceito. Semanas atrás, assistimos uma manifestação explícita de racismo camuflado, onde nós tivemos a morte de George Floyd. Embora o racismo não seja mais aberto para todas as pessoas, o racismo ele existe dentro do coração de muita gente, de muitas pessoas. E esse preconceito ele se expressa aqui e acolá através de piadas, através de gestos, através então de atitudes e assim por diante. E o maior perigo do racismo camuflado, em minha simples opinião, é que muitos são racistas e às vezes nem sabem que são racistas. Como assim? O racismo faz parte da cultura. O preconceito com as outras pessoas faz parte da cultura. Eles tratam com desprezo. E eles nem se veem como racistas, mas são. Eles são preconceituosos. A gente coloca esse de lado, só me misturo com esse, só misturo com aquele outro tipo não. Isso não passa de um racismo, porque é um preconceito camuflado. E as pessoas agem assim, nem entendem que agem assim, nem se veem como racista. Vou dar um exemplo bíblico para isso. Atos capítulo 10,
nos conta a história de um homem chamado Cornélio, que era fiel a Deus. Ele orava a Deus. E Deus, então, em um desses momentos, mandou um anjo para ele, falando que ele deveria chamar, então, Pedro para conversar com ele. Detalhe, Cornélio não era judeu. Ele era um centurião romano. Ele era um soldado romano. E então um anjo vai aparecer para Pedro e vai falar assim, e Deus vai falar para Pedro: Pedro, você então vai lá com Cornélio. Resumindo a história, você pode ler em Atos 10. A primeira coisa que Pedro fala quando ele se encontra com Cornélio, sabe qual é? Vocês bem sabem que não é permitido a um judeu entrar na casa de um gentil. Gentil era um não judeu. O que é isso, gente? Racismo puro. Eu não posso entrar na sua casa, não é permitido. Eles não se viam como racista. Talvez, gente, não quero defender aqui a posição que eles tinham, tá? E nem a posição que nós, muitas vezes, cristãos, temos quanto aos não cristãos. O cristão que fala, aquele ali é ateu, olha com quem ele casou, olha como ele vive, olha as escolhas que ele faz, olha como ele lida com o negócio, a mesma coisa, tá bom? Não muda nada, só muda o cenário. Eu não quero defender o preconceito bíblico aqui, mas eu quero tentar entender com vocês aquilo que poderia estar passando na cabeça de Pedro e que pode passar na tua e na minha cabeça. Judeu não se misturava com gentil porque ele tinha medo de se contaminar. E isso é bom, não se contaminar. E por conta da gente permanecer puro e santo, a gente não se mistura com as pessoas. Olha como é perigoso isso, gente. Olha como o cristão corre o mesmo risco que os judeus corriam naquela época. Bom, infelizmente, gente, não podemos negar que os diversos tipos de racismos, eles existam hoje em vários lugares deste vasto mundo. Alguns lugares mais acentuados, outros lugares menos acentuados, alguns lugares por conta da cor da pele da pessoa, outros por conta do status social, o gênero, por conta bancária, escolaridade, por conta do emprego, enfim, a coisa vai longe. E eu acho que você está me seguindo. Mas diante desse cenário, o que eu quero conversar com você nestes minutos seguintes? Como que Deus lida com o racismo? E o que Deus espera de você e de mim? Na sociedade que a gente vive. Porque Deus chamou a gente para ser luz do mundo e sal da terra. E ser luz do mundo e sal da terra é se misturar com as outras pessoas. Qual é a expectativa que Deus coloca para o seu povo, para os cristãos? E como que Deus age diante do racismo? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Deus sofreu racismo. Como assim Deus sofreu racismo, pastor? Sim. Deus encarnado, Jesus Cristo, sofreu racismo. E não foi pouco, muito racismo, muito preconceito, muito desprezo. Quer ver só? Os irmãos dele, João 7, 2 a 5. Você tem um texto aí na sua tela? Leia comigo. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostra-se ao mundo. Por quê? E agora o texto diz: pois nem os seus irmãos queriam nele. Os irmãos de Jesus tinham preconceito quanto à vida de Jesus. Olha os amigos de infância de Jesus. Olha só o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 13. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O que é isso, gente? Desprezo. Desprezo por conta da profissão do pai. Desprezo por conta da infância dele. E daí depois você tem ali o texto sublinhado. O texto diz que os amigos lá de Nazaré e se escandalizavam por conta dele. Olha o que um futuro discípulo de Jesus disse. Nazaré? Exclamou Natanael. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gente, o que é isso? E os líderes judaicos? João capítulo 7. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia.
Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. O que é isso, gente? É Nazaré. Quem que é Nazaré? Quem que é Galileia? Se fosse no contexto atual aqui, um que é dos Estados Unidos chegava, Brasil? O que é Brasil? Pode vir alguma coisa boa do Brasil? E você que mora no Brasil, olha talvez para um outro estado e fala assim o quê? O quê? Minas Gerais? Pode vir alguma coisa boa de Minas? Pode vir alguma coisa boa do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo? Desculpa, gente, minha esposa é paranaense, meu pai também. Mas enfim, você pode vir alguma coisa boa de tal lugar? É o que Jesus passou. Os líderes da época. Olha o preconceito por conta de falta de estudo agora. João capítulo 17, verso 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Como pode? Não foi para a escola e ele fala tão bem? E a nação judaica? João capítulo 1, verso 11. A nação inteira veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Gente, os irmãos não acreditaram nele, os amigos de infância desprezaram ele, filho do carpinteiro. Se fosse para mim, é o filho do costureiro. É a mesma coisa. O futuro discípulo dele rotulou ele, Nazaré. Os discípulos, os líderes, Galileia. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Da Galileia não vem profeta? Aquele vilarejo lá? Ele era desprezado, menosprezado, porque ele não foi para a escola dos rabinos. A nação inteira rejeitou ele. Cristo foi morto por conta de preconceito, porque eles não aceitavam ele como Messias. Como que Deus lida com o racismo? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que ele passou por isso. E ele sabe o que você passa. Se em algum momento da história da tua vida você já sentiu na sua pele o racismo, o preconceito, o desprezo por qualquer uma das coisas que a gente passa nessa vida, Jesus também passou. A profissão dele, a origem dele, a família e aí por diante. Em segundo lugar, ele quebrou o racismo e o preconceito de sua época. E como ele fez isso? Ele fez isso de duas formas. A primeira, ele se relacionou com os rejeitados e descriminalizados. Ele foi na casa dessas pessoas, ele comeu com elas, ele conversou, ele curou essas pessoas. Inclusive, por agir assim, ele sofreu preconceito. Vamos ver isso? Alguns poucos exemplos por conta do nosso tempo. Mateus capítulo 11, verso 19, diz assim: veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está o comilão e beberrão, amigo de quem? Amigo de publicanos e pecadores. Ele se relacionava com as pessoas e as pessoas agiam com desprezo, por conta que ele se envolvia com as pessoas. Próximo texto a gente tem em Lucas capítulo 5, 29 e 30, mais ou menos no mesmo contexto, só que tem um detalhe a mais nessa história. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram de mesma facção queixaram seus discípulos de Jesus, porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. Quem é esse Levi aqui? Levi Mateus, publicano, cobrador de impostos, rejeitado pelos judeus, porque ele era um judeu que trabalhava para os romanos. Possivelmente ele extorquia o povo dele, cobrava mais do que era devido. E Jesus chama Levi e Mateus para ser discípulo, e ele escreve um dos evangelhos que está na sua Bíblia. Jesus se misturava com as pessoas desprezadas. Ele quebrou o preconceito da época, porque ele não aceitava que as pessoas tratassem as outras com indignidade, com desprezo. Se lembram da história de Jesus com a mulher samaritana? Você pode ler essa história, está em João capítulo 4. Samaritanos e judeus não se davam bem. A história é longa, vem desde a época da reconstrução de Jerusalém, quando Nabucodonosor então destrói Jerusalém, e depois no Império Medo-Persa vai ter 3 decretos, o último de Artaxerxes, e eles vão reconstruir. Os samaritanos já não eram mais puros, porque várias outras nações tinham então tomado o lugar de Samaria, e eles vão tentar ajudar a reconstruir Jerusalém, e eles falam assim, não, vocês não,
porque vocês não seguem o mesmo Deus que a gente. E a rixa começa dali. São centenas de anos de briga. Ok? Para você entender o tamanho do racismo e do preconceito, você precisa ter em mente que hoje, quando as pessoas querem xingar alguém, se elogia a mãe. Não é isso? Sua mãe é bem legal. E vai lá, assim que se elogia as mães dos outros. Você xinga as outras pessoas. Sabe como que se xingava alguém na época de Jesus? Seu samaritano. Era a mesma coisa que chamar hoje os elogios que as pessoas dão. E Jesus é chamado de samaritano. E Jesus é chamado de endemoniado pelos líderes judeus. Não temos razões, vai dizer o Evangelho de João, de dizer que ele é um samaritano e tem demônio. Jesus foi xingado, desprezado. E o que Jesus faz? Jesus vai conversar com essa mulher. Só que um detalhe a mais na história. Além de ela ser samaritana, ela era mulher, por óbvio. Só que as mulheres não conversavam em público com os homens. Isso era vergonhoso. Jesus quebra 2 preconceitos de uma vez só. Primeiro, ele conversa com uma mulher. E não bastasse ser mulher, era uma samaritana. Jesus se misturava com as pessoas. Segunda forma como Deus quebrou o racismo. Paulo diz assim em Gálatas capítulo 3, versos 26 e 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E agora olha só. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Pois todos são o quê? Pois todos são um em Cristo Jesus. Gente, na época de Cristo havia racismo? Claro que sim. Muito mais do que existe hoje. Muito mais. O racismo era muito maior do que existe hoje. E o que Paulo diz? Paulo diz que em Jesus Cristo todos somos um. Veja, não existe escravo nem livre. Não existe homem ou mulher. Não existe grego ou judeu. Opa, grego ou judeu. Grego ou judeu são 2 nações. Nos termos atuais, nos termos modernos, nós diríamos que eram 2 raças. Eram 2 povos diferentes. Mas em Jesus não existe raça. Mas por que não? Porque em Jesus Cristo todos somos um. E por que eu disse no começo do sermão que eu não gosto e eu não concordo com a ideia de tratar o ser humano por raça? Porque quem tem raça é cachorro. Quem tem raça é gato. Passarinho tem raça. Ser humano não tem raça. Ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não existem modelos, tipos diferentes de ser humano. Ok? A única diferença é que nós temos belezas diferentes. E eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco. Então, como que Deus lida com o racismo? Ele sofreu racismo. Ele quebrou o racismo se misturando com os rejeitados. E ele quebrou o racismo unindo as pessoas. Unindo todos em um único povo. E em terceiro lugar, o céu será um lugar pleno de igualdade. O céu será um lugar de igualdade plena. Olha só como João descreve o céu. João capítulo 21, desculpe, Apocalipse 21, eu anotei errado. Apocalipse capítulo 21, verso 24, que quem escreveu foi João. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Olha que interessante. Deus não especifica ninguém. Deus não faz distinção de ninguém. As nações, todos os povos, são as nações, são todos salvos, seremos todos iguais, e ponto. Não vai ter porta para um, porta para outro, para quem fala um idioma, para quem fala outro, para quem tem documento, para quem não tem, para quem trabalhou disso ou daquilo. Todos somos iguais. São as nações que andarão juntas no céu. É assim que Deus lida com o Evangelho, com preconceito. Essa é a cara do Evangelho. E você? E eu? Como que nós devemos lidar quanto a esse problema que nós temos na sociedade? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que Deus não criou raças humanas. Se lembram do primeiro texto que nós lemos? Claro que não foi à toa que nós lemos aquele primeiro texto. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher à imagem de Deus. Não existem raças humanas. Deus criou apenas o ser humano. Sabe o que significa?
Todos somos iguais a Ele. Iguais. A imagem de Deus nós fomos criados. As infinitas combinações de belezas diferentes nas diversas nações foram colocadas por Deus dentro do nosso DNA. Olha a natureza, olha a diversidade de beleza que tem a natureza. E por que o ser humano não seria igual? Com belezas diferentes. Quando surgiu o racismo é apenas uma consequência do pecado, do orgulho humano, da vaidade, da inveja, do preconceito. Agora veja, que só existe racismo porque na cabeça das pessoas existem raças de ser humano. Porque racismo vem de raça. Se não existisse essa distinção de raças humanas, nós não teríamos racismo. Não existiria preconceito. Todos seríamos apenas seres humanos. Interessante. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra a palavra raça humana. Você não encontra Deus criando as raças humanas. Você não encontra isso. Você encontra povos, nações, línguas, tribos e assim por diante. Mas Deus criando a raça humana, raças humanas diferentes, isso e aquilo, porque você... Isso não existe no contexto bíblico. Em nenhum lugar da Bíblia Deus criou raças diferentes. Deus só criou o ser humano. E Deus criou o ser humano com possíveis belezas diferentes em seu DNA. Diante disso vem o segundo ponto, que chama-se confissão. Se em algum determinado momento da história da minha vida e da sua vida eu agi com preconceito para com um irmão ou com uma irmã, um igual a mim, agora é hora de confessar. Se arrepender daquilo que a gente fez. Se arrepender da maneira como a gente pensa diante das outras pessoas. O Salomão, em Provérbios 28, verso 13, ele vai dizer assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então vem o terceiro ponto, o último ponto, que está ligado à reconciliação e integração. Queridos, acompanha comigo aqui o raciocínio. O racismo humano, ele nunca será resolvido com integração. E deixa eu explicar a minha tese agora, tá bom? Essa é a tese do Rafael. Integração é o ato de você tentar fazer com que pessoas sejam bem acolhidas, sejam aceitas, se sintam bem no nosso meio. Estamos integrando as pessoas. Para mim isso tudo é furada. Sabe por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo é porque normalmente a integração começa com uma declaração formal política de mudança de comportamento. Aqui nós aceitamos todos os tipos de pessoa. Gente, desculpa os políticos, tá? Eu sou pastor, eu não sou político. Declarações políticas de comportamentos não mudam a essência humana. Você pode ter o maior jargão, a frase mais bonita do mundo, só que o coração da pessoa não foi alterado. Porque a política não muda o ser humano. O único que pode mudar o ser humano, a essência do ser humano é Jesus Cristo. São palavras bonitas, bem elaboradas. Mas o ser humano continua sendo ser humano, corrupto, podre do jeito que ele é. E só Jesus Cristo para transformar o coração. Em segundo lugar, integração é furada, porque a integração muda comportamentos. E você pode ter o comportamento que você quiser. Só que se o seu coração não foi alterado, comportamento é apenas fachada. É apenas exterior. É apenas simples comportamentos. E o seu coração ainda continua. Você envolve as pessoas, você trata elas bem, você serve elas. Mas lá no íntimo do seu ser, aquela pessoa está separada de você. Para mim, a solução para o racismo, além de pararmos com a distinção de raças humanas, está no relacionamento. Em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus. Porque mesmo que você tenha preconceito com as pessoas, Deus mandará as pessoas para quebrar o seu preconceito. E eu volto os meus pensamentos alguns meses atrás, na verdade, quase 2 anos atrás, aqui na nossa igreja, quando nós recebemos uma família. E essa família, à primeira vista, era uma família de homeless. Não tinham casa.
E eu já fiz confissão pública diante da minha igreja. Porque na hora que eu coloquei aquela família dentro do carro, eu queria abrir o vidro, porque o cheiro não era do mais agradável. Não queria mais estar muito perto. E daí Deus fez eu ficar atuando e ajudando aquela família ali por várias e várias semanas. E eles fizeram parte da vida de muitas pessoas por alguns dias. E Deus mandou aquela família para quebrar o nosso preconceito, o nosso racismo. É assim. Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. E claro, em segundo lugar, o nosso relacionamento com aquele que é mais bonito que você, que é mais bonito do que eu. Seja cor de pele diferente, cabelo diferente, olhos diferentes, sotaque diferente, status social diferente, banca contária diferente, ele só é mais bonito do que eu e você. Eu quero terminar a minha apresentação aqui, mostrando uma menina para vocês. Aí está a foto dessa menina. Fala para mim se essa menina não é a coisa mais linda do mundo. Não é? Sabe qual é o nome dela? Ana Martins Soares. Sabe filha de quem? De Damares Marizane Martins Soares. Para você que sabe que meu nome é pastor, o meu apelido é Rafael Marizane Martins. Sim, ela é minha sobrinha, filha da minha irmã. Então deixa eu apresentar parte da minha família para você. Essa é a última foto que nós tiramos antes de virmos para os Estados Unidos. Aí não estão os meus cunhados, a esposa do meu irmão e nem o esposo da minha irmã. Aí estão meu pai e minha mãe, os 4 filhos e os 3 netos. A Damares é essa que está à direita. Essa mulata linda, morenona. Nasceu no dia 16 de janeiro de 1991, na cidade de Peruíbe. E ela chegou na nossa casa com 2 dias de vida. Eu tinha 5 anos e meio e o meu irmão tinha 7. Do meu lado de azul está o meu outro irmão, que chama Rafael também. Porque nome bonito a gente dá para as pessoas, sabe? Todo mundo precisa ter nome bonito. Mas o Rafael, ele é meu irmão, mas ele também é meu primo, sobrinho, neto do meu pai. Ele chegou na nossa casa, ele tinha 4 para 5 anos. E hoje ele faz jornalismo, publicidade e propaganda no NASP. Mas falando da Damares, a coisa mais extraordinária para mim é que em todos esses 29 anos que ela tem de vida, nunca me passou na cabeça que ela não nasceu da barriga da minha mãe. Isso não existe para mim. Sabe por quê? Porque ela não foi integrada à família. Ela é da família. Ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Simples assim. Ela é minha irmã. Não é agregada. Não, ela é família. Ela é a minha irmã. A única diferença entre a Damares, o Rafael, o Daniel, é que a cor da pele dela é mais bonita que a minha. Com isso eu posso dizer por experiência própria que a solução do racismo não está em mera teoria, mas está no relacionamento com aquele que é mais bonito que você. Eu acho que a minha irmã está me assistindo agora e o meu cunhado também. Eu amo vocês. Vocês são família, não são integrados. É sangue, é o meu sangue. Deus colocou as pessoas diferentes, não raças, mas com belezas diferentes, para que nós entendamos que diante de Jesus todos somos iguais a Ele. E isso basta. Isso basta. Somos apenas todos iguais, criados à imagem e semelhança do mesmo Deus. Posso orar com você? Querido Deus, obrigado porque diante de Ti não existe judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. E agora eu digo que diante de Ti não existe cores diferentes, o branco, o amarelo, o negro.
Não existe isso. Não existe o olho mais puxado, menos puxado, o cabelo liso, o cabelo enrolado. Diante de ti nós somos todos filhos, apenas com belezas diferentes. Eu, como pastor da igreja que o Senhor me confiou aqui em Orlando, e como pastor neste vasto mundo, eu quero pedir que o Senhor perdoe a nós, porque muitas vezes tratamos uns aos outros com preconceito. Não apenas por conta de cor de pele, mas porque um é diferente, um tem sotaque estranho, não tem a mesma situação que nós temos, não tem o mesmo status. São diferentes. E o pecado que está dentro de nós faz com que a gente aja de maneira diferente. Mas o Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. O Senhor nos chamou para sermos um único povo, uma única nação que vai andar juntos no céu. E que essa nação comece aqui na terra. Se o preconceito existir, que não exista dentro do teu povo. Porque o teu povo é um só. Filhos do mesmo Deus, herdeiro do mesmo céu. Diante de ti, somos todos iguais. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos aceite. Aceite-nos como os filhos, independente de qualquer diferença visual que a gente pode ter, ou de pensamento, ou de qualquer coisa. Faça-nos um único povo. Nós nos entregamos a Ti, clamando que o Senhor salve a cada um de nós e que o Senhor nos ajude a combater o preconceito que nos atrapalha, o preconceito que nos distancia, o racismo que nos desune, para que sejamos apenas um povo aqui na terra, para que sejamos um povo no céu também. É a nossa oração, em nome de Jesus.